Eu vou ser bem sincera com vocês, eu precisava fazer esse vídeo. E por que eu precisava? Muitos empreendedores que chegam até mim para se desenquadrar do MEI acabam descobrindo que eles estavam acompanhando o seu faturamento de forma incorreta. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma ferramenta que eu mesma criei para poder acompanhar o faturamento do seu MEI e saber qual é o melhor momento, o momento certo de você fazer a migração de MEI para ME. Olá pessoal, eu sou Laís, sua contadora aqui em mais um vídeo para ajudar você a lidar com as burocracias do dia a dia do empreendedor. E um dos momentos mais críticos na vida do empreendedor é aquele momento que ele efetivamente inicia o seu negócio, prospera e tem que sair do regime do MEI e se enquadrar ali em outros regimes tributários. Mas qual seria o momento certo, Laís, de realizar essa mudança? Essa resposta parece simples, mas não é muito. Vocês sabem que até o momento o limite de faturamento do MEI é de R$81 mil anuais. Estou gravando esse vídeo aqui em novembro de 2023. Existem projetos de lei para aumentar esse limite nos próximos anos, mas por enquanto nada foi ainda transformado em lei. Eu estou no limite, Brasil. Então estamos trabalhando com esse limite de 81 mil. O que acontece geralmente? A pessoa vai acompanhando o seu faturamento ali durante o ano, isso para as pessoas que acompanham o faturamento. Se você nem acompanha o seu faturamento, eu acho que está na hora de você começar a acompanhar. Mas beleza, a pessoa vai acompanhando seu faturamento mês a mês e chega lá em julho, mais ou menos, ou sei lá, qual mês que for, mas no meio do ano, ela bateu R$81 mil e ela acha que está dentro do limite do MEI, quando na verdade, se chega em julho, por exemplo, e você já faturou 81 mil, você nunca foi MEI. Eu tô passada, chocada. 81 mil é um limite anual e quando a gente está acompanhando o nosso faturamento ali ao longo do ano, a gente tem que ajustar a nossa perspectiva, tanto para não cair em cilada, mas também para saber o que efetivamente está acontecendo com o nosso faturamento. Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal explicando o que acontece quando você ultrapassa o limite de faturamento, quanto que ultrapassa, quando que você tem que migrar, tudo isso. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para você assistir depois desse. Mas agora eu vou mostrar para vocês aqui na tela como que você vai fazendo acompanhamento do seu faturamento do MEI ao longo do ano. Bom, pessoal, estamos aqui com uma planilha para vocês fazerem esse acompanhamento, uma planilha bem simples de utilizar e bem prática que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Eu acho que o melhor controle é aquele que funciona, então não precisa de nada muito elaborado, com botão, com macro, não sei o que. Essa planilha aqui já vai resolver o seu problema. O que acontece? Aqui a gente tem o limite do MEI. Atualmente, o limite do MEI é de 81 mil, mas caso esse limite aumente futuramente, nada impede da gente poder ajustar aqui a planilha, né? Então, ela vai servir para qualquer momento que você estiver assistindo. Mas, o que acontece? Se a gente tem 81 mil reais, eu fiz aqui um proporcional mensal. O que é isso? O que é esse 6.750? 6.750 é o limite proporcional mensal do MEI. Então, daqui a pouco vocês vão entender para que a gente utiliza isso aqui. Mas aqui desse lado, a gente tem o acumulado. O que é esse limite acumulado? Quando chega em janeiro, o limite do MEI ele é 6.750, beleza. Mas se esse MEI ficou aberto em janeiro e fevereiro, fechou em fevereiro, o limite dele é 13.500. E aí a gente vai acumulando, né? A cada mês a gente vai somando para descobrir o limite proporcional até a gente chegar no mês de dezembro, onde efetivamente a gente completou o ano, então a gente tem 81 mil de faturamento. Aqui nessa parte, a gente tem já o limite ultrapassado, mas não tão ultrapassado assim. Esse limite aqui é o ultrapassado até 20%. Então, a gente tem o valor anual de 97.200. E eu fiz aqui o proporcional mensal. Então, até 20% de 6.750 dá 8.100 por mês. E aqui a gente fez o acumulado exatamente da mesma forma. E aqui a gente tem o faturamento realizado. A única coisa que a gente vai precisar preencher aqui nessa planilha, que eu mesma fiz aqui, é essa parte do faturamento mensal. Então, vamos supor, a gente começou o MEI no mês de janeiro. Ah, Laís, mas e se eu comecei o MEI esse ano, né? Janeiro não existia, o que eu faço? Bom, vamos lá. Se você começou o MEI, por exemplo, em abril, você vai fazer o quê quando você pegar essa planilha? Você vai pegar janeiro, fevereiro e março e vai deletar.
aqui dentro dessa parte verdinha. Por quê? Se você não ficar com o MEI aberto durante o ano inteiro, você não tem 81 mil para faturar. Então, essa parte aqui, o que a gente tem? Deixa eu até fazer um ajustezinho aqui. Se esse MEI abriu em abril, você vai ter até dezembro um limite de faturamento de 60.750, ok? Então, você faz esse ajuste aí de acordo com a sua situação. Mas, se você já tinha esse MEI aí desde o ano passado, você vai deixar aqui mês de janeiro, fevereiro, março, normal. Beleza, então vamos lá. Supondo que comecei o meu MEI lá em janeiro e faturei 6 mil reais. Então, ele já preencheu aqui o acumulado do ano. Você está dentro do limite, está tudo normal, tudo tranquilo. Aí, chegou no mês de fevereiro, eu tive um faturamento de 8 mil. O que acontece agora, gente? Primeiramente, eu queria deixar claro aqui para vocês o que é o faturamento do MEI. O faturamento do MEI é tudo aquilo que ele vende, sem descontar nada, independentemente de emitir nota fiscal. É tudo que ele vende, ok? Ou todo o valor que ele recebe aí de prestação de serviços. O que aconteceu aqui? No mês de janeiro, você faturou dentro do limite do mês, né? O limite mensal é 6.750, você faturou 6 mil, então tá aqui dentro do limite. Mas, na verdade, essa situação aqui, ela tá analisando o acumulado, porque, como eu disse para vocês, o limite do MEI, ele não é mensal, ele é anual. Então, a gente tem que ir analisando ao longo do ano o seu acumulado. Então, se no mês de janeiro eu faturei 6 mil reais e no mês de fevereiro eu faturei 8 mil, o meu acumulado é 14 mil reais. E o acumulado, o limite acumulado aqui normal é 13.500. Então eu efetivamente ultrapassei. Porém, ainda estou dentro dos 20%, porque os 20% aqui, o acumulado, é 16.200, tá? Então, só para vocês verem que a planilha não considera o valor mensal e sim o acumulado, se no mês de janeiro eu tivesse faturado, por exemplo, 2 mil reais, agora, quando chega em fevereiro, meu acumulado é 10 mil, então tá bem dentro do limite aqui, certo? Mas olha só o que aconteceu quando eu faturo 6 mil. Dentro dos 20%. Então, ultrapassou, mas ainda não é um sinal para você se preocupar tanto. Chegou lá em fevereiro, a venda baixou um pouquinho, faturei 5 mil reais, tudo certo. Chegou lá em abril, também faturei 5 mil reais, beleza, tudo certo, dentro do limite. Chegou em maio, eu tive um faturamento extraordinário aqui, vamos supor que eu vendo roupas e Dia das Mães, todo mundo quis comprar ali, estava comprando pro Dia das Mães, Dia dos Namorados, eu fui lá e vendi 12 mil reais. Bom, o que aconteceu aqui agora? Você vê que eu passei bastante do limite mensal e do até 20% também o mensal. Só que quando a gente considera o acumulado, eu ainda estou dentro dos 20%, porque o limite acumulado aqui até os 20% é 40.500 e eu faturei 36. Aí, se em junho eu aumentei as minhas vendas ainda mais e fui lá e vendi 15 mil reais, agora a planilha já deu pra gente aqui um alerta. Por quê? Quando você ultrapassa os 20%, você está em um caso ali onde você tem o desenquadramento retroativo, que eu expliquei naquele vídeo. Você teria que pagar os impostos desde janeiro. É aquela situação de que você não é MEI, né? Não é considerado MEI mais, então teria que pagar os impostos de forma retroativa. Então ele já deu um alerta aqui, mas ainda estamos em junho, né? Tem muita água para rolar ainda. Qual que é a minha perspectiva com a minha empresa? É faturar mais? É faturar menos ao longo dos meses? Né? Você pode ir fazendo umas simulações aqui, né, com o faturamento que você ainda não tem. Mas, supondo que em julho eu voltei lá para o meu faturamento normal que eu tinha, de 5, 6 mil, fui lá e faturei 6 mil reais. Ainda estou em situação de alerta aqui para o mês de julho. Mas, quando a gente considera que o mês de agosto, eu volto a estar dentro dos 20%. Por quê? Porque aqui não tem nada faturado, né? Então, se chegou em agosto, as minhas vendas foram péssimas, Laís. Eu vendi 2 mil reais. Quem trabalha com comércio aí sabe que isso aqui efetivamente acontece, né? Em agosto, minhas vendas foram péssimas, faturei 2 mil reais. Então, eu saio aqui da situação de alerta e volto a ficar dentro dos 20%. Então, vou ir colocando aqui, faturei 4 mil, ultrapassei, mas estou dentro dos 20%. 5 mil, ultrapassei, mas estou dentro dos 20% ainda. 6 mil em outubro,
voltei a ficar dentro do limite, nem ultrapassei. Quando você estiver dentro do limite, aqui no mês que você está analisando, significa que você é um MEI e vai continuar sendo MEI naquele ano de 2023 e também no ano de 2024, né? Tô falando 2023 e 2024, mas se você estiver vendo esse vídeo depois, considera. Vou ser MEI nesse ano e também vou poder ser MEI no ano que vem, tá? Quando você estiver dentro do limite. Aí eu vou pegar aqui dezembro e vou colocar, deixa eu colocar um valor de 8 mil. Então, sempre que você vai olhar, vai ser o último, tá? Então, quando eu preencho aqui o meu faturamento de 8 mil, qual é o meu acumulado do ano? 82. Se o limite normal do MEI é 81, eu ultrapassei esse limite. Só que ainda estou dentro dos 20%. O que vai acontecer nesse caso? Como eu até tinha explicado no vídeo, se você ultrapassou. Você preserva a sua opção de MEI aqui nesse ano que você está analisando e você passa a ser desenquadrada a partir do ano que vem. Então, quando você está dentro dos 20%, você só vai pagar um valorzinho ali de imposto sobre o valor que ultrapassou o limite. Então, se o limite era 81 e eu faturei 82, eu vou pagar um valorzinho ali de imposto de sobre R$1.000, que não vai dar nenhum valor tão grande assim. Agora, vamos mudar a situação aqui, né, gente? Vamos supor que eu não fui tão péssima assim no mês de agosto, vendi 5 mil. Aí lá no mês de setembro eu vendi mais 6, aí lá no mês de outubro começou ali final do ano, Black Friday, não sei o que, festa de fim de ano, eu comecei a vender mais, aí eu vendi 10 mil. 10 mil. Aí no mês de novembro, Black Friday, meu negócio bombou, eu vendi 15 mil. Aí ele já deu a situação de alerta aqui de novo, ó, vou até deletar esse mês de dezembro aqui para verificar aqui com vocês. No mês de novembro, eu dei uma situação de alerta aqui, porque eu tô fora do limite normal e fora do limite até os 20%. Então, eu tô numa situação aí que, se eu continuar assim, eu teria que pagar o imposto retroativo, tá? Então, o que acontece? No mês de dezembro, se eu faturei pouco no mês de dezembro, foi só 4 mil. Beleza, eu ultrapassei, mas no mês de dezembro eu ainda tô dentro dos 20%, tanto que o meu total do ano aqui deu 97 mil reais, tá? Então, você ultrapassou, mas está dentro dos 20%. Você fica de boa aí nesse ano que você tá, né? Vai pagar um valorzinho ali de excesso, mas você passa a sair do MEI apenas no ano que vem. Então, qual seria a minha recomendação aqui para vocês? Gente, deu um alerta, deu 2 alertas, você já tem que ir fazendo suas projeções aqui para verificar quanto que você pretende faturar ou quanto que você acha que você vai faturar nos próximos meses. Por quê? Se você finaliza o ano aqui, ó, vou colocar um valor de 7 mil, colocar 7 mil também, 7 mil, aí vou colocar novembro 12 mil, dezembro 12 mil. Se você finaliza o ano aqui nos últimos meses em situação de alerta, você já está num caso que você faturou acima do limite do MEI, acima dos 20%, e você vai ter que retroagir desde janeiro. Então, esse acompanhamento ao longo do ano, ele é muito importante para você realizar, tá? Se você tá dentro do limite certinho, ou se às vezes você ultrapassou em um mês, mas foi porque você fechou um serviço específico que, faturei 20 mil no mês de fevereiro, aí, caraca, deu um alerta, mas nos outros meses o meu faturamento vai normalizar. Então, ó, vou fazer essa simulação aqui. Vamos supor que você é um prestador de serviço, tá? Fatura 6 mil no mês. Aí no mês de fevereiro você faturou 20. Caraca, situação de alerta. Mas como você vai permanecer ali durante o ano? Então vou colocar aqui, ó. Vamos supor que durante o restante do ano você fature apenas 6 mil. O que vai acontecer? Apesar de você ter faturado muito mais no ano de fevereiro, isso não vai impactar o seu anual, de forma que você vai ter que retroagir ali os impostos. Então, você teria o quê?
que sair do MEI, só que sair do MEI apenas a partir do ano que vem. Isso aqui vai ficar mais claro se você assistir aquele vídeo lá onde eu falei com vocês de ultrapassei do MEI, do limite do MEI e agora. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Se você entendeu pouco do que eu disse aqui, vai lá assistir aquele vídeo que você vai entender melhor. E se você quiser baixar essa planilha aqui, você vai ter que comprar essa planilha? Não! O link para ela vai estar gratuito aqui na descrição desse vídeo. E aí é só você, voltando aqui para a planilha, é só você pegar e preencher no seu faturamento e acompanhando. Deu um alerta, deu 2 alertas, já conversa com o contador, ou se não é a sua expectativa ir faturando assim durante o ano inteiro, né? Mas se sua perspectiva é aumentar e você deu um alertazinho ali, já procura uma contabilidade para poder ajustar as suas coisas, né? Pagar os impostos certinhos para que você possa ficar ali com a sua empresa prosperando sem estar preso ali a nenhum limite de MEI e está tudo certinho. Inclusive os contatos da Narciso Contabilidade estarão aqui na descrição desse vídeo também. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.